Boa tarde, o meu nome é Milton Camilo Nhacupi. Hoje vou apresentar o quadro conceptual do PGC-NIRF. O quadro conceptual é o texto base de todo o plano contabilístico, ou seja, ele serve como guia para entender como a contabilidade deve ser feita. No entanto, é importante destacar que não é uma norma. Isso significa que, quando houver algum conflito de interpretação, as normas contabilísticas é que prevalecem. Este quadro reúne todos os conceitos fundamentais que servem de base para a preparação das demonstrações financeiras, como o balanço, a demonstração de resultado, entre outros. Essas demonstrações são feitas com a finalidade de fornecer informações úteis. Outro ponto importante é que o quadro conceptual dá muita importância aos utilizadores da informação financeira, como gestores, investidores e credores. Esses utilizadores usam as demonstrações financeiras para tomar decisões econômicas, como investir ou conceder crédito. Por fim, sem uma boa compreensão do quadro conceptual, não é possível interpretar corretamente as normas contabilísticas, nem preparar demonstrações financeiras de forma adequada, ou seja, ele é essencial para garantir que a informação apresentada seja clara, correta e útil. Finalidade do quadro conceptual do PGC-NIRF. O quadro conceptual tem como principal objetivo estabelecer os conceitos básicos que servem de base para a preparação e apresentação das informações das demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras têm várias finalidades importantes. Primeiro, ajudar quem prepara as demonstrações financeiras, ou seja, os contabilistas, a aplicar corretamente o PGC-NIRF. Segundo, ajuda os auditores, que são responsáveis por verificar se as demonstrações estão corretas, a formarem a sua opinião, essas informações estão de acordo com as normas. Terceiro, ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras, como gestores e investidores, a compreender melhor a informação apresentada para poder tomar decisões econômicas mais seguras. Resumindo, o quadro conceptual serve como uma base que orienta, apoia e facilita tanto a preparação como a análise das demonstrações financeiras. Âmbito do quadro conceptual, ou seja, do que exatamente ele trata. O quadro conceptual aborda vários aspectos importantes relacionados com as demonstrações financeiras. Primeiro, ele explica qual é o objetivo das demonstrações financeiras, que é fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas. Depois, apresenta os processos básicos usados na sua preparação, como por exemplo, a continuidade da empresa e o registro dos acréscimos. Também define as características qualitativas da informação, ou seja, o que torna a informação útil, como a clareza, a relevância e a fiabilidade. Além disso, o quadro conceptual identifica os elementos das demonstrações financeiras como ativos passivos, capital próprio, rendimentos e ganhos. Por fim, explica como esses elementos devem ser reconhecidos e mensurados, ou seja, quando devem ser registrados e como devem ser avaliados em termos monetários. Resumindo, o âmbito do quadro conceptual mostra tudo o que é necessário entender para preparar e interpretar corretamente as demonstrações financeiras. Objetivos das demonstrações financeiras. Posição financeira. Mostra onde a empresa está hoje, isso vemos no balanço, através do ativo, passivo e capital próprio. Responde a perguntas: a empresa é solvente? Tem bens? Tem dívidas? Ahn, Desempenho. Mostra como a empresa se saiu num período. Isso vemos na demonstração de resultados, com os rendimentos e ganhos. Responde: a empresa deu lucros ou prejuízos. 3. Alterações de posição financeira.
Explica por que a posição financeira mudou. Aqui entram demonstrações específicas como a de fluxo de caixa ou das alterações no capital próprio. Responde, por que o caixa aumentou? De onde veio o dinheiro? Portanto, o objetivo não é só cumprir lei, é dar uma fotografia completa onde está como foi o jogo e por que o placar mudou. E tudo isso serve para que investidores, bancos, estados e outros utilizadores tomem decisões econômicas. Supostos subjacentes à preparação das demonstrações financeiras. A base do acréscimo é um dos pilares obrigatórios do PGC, reformando e dos princípios contabilísticos fundamentais. A base do acréscimo significa isto: nós registramos os efeitos das transações quando eles acontecem e não quando o dinheiro entra ou sai do caixa. O que interessa é o fato econômico, não o movimento financeiro. Por exemplo, se em dezembro eu vendo a prazo e só vou receber em fevereiro, o rendimento é de dezembro. Se em dezembro consumo eletricidade, mas a faturação chega em janeiro, o gasto é de dezembro. Por isso dizemos que contabilidade não é base de caixa. Por isso, ele está ligado diretamente a dois pontos do PGC. Princípio contabilístico fundamentais é obrigatório, estabilização dos exercícios, cada gasto e rendimento fica no período a que pertence, mesmo que o pagamento seja no outro. Sem a base do acréscimo, não conseguimos medir o desempenho real da empresa. O lucro de dezembro está errado. Se eu só registrasse o que recebi e ganhei e paguei, este percurso garante que a demonstração de resultado mostre a verdadeira economia do período. Este é o segundo pressuposto subjacente para preparar as demonstrações financeiras. A continuidade das operações está no PGC reformado no ponto 3.1 dos princípios contabilísticos fundamentais. Este pressuposto diz que, quando fazemos a contabilidade, partimos do princípio que a empresa vai continuar a operar no futuro. Previsível, não tem intenção de fechar nem de reduzir drasticamente a atividade. Isto muda tudo na forma de contabilidade. Por causa deste pressuposto é que ativos registram ao custo histórico ou de aquisição, porque vamos usar no negócio, não vender já. Depreciações, dividimos o custo de uma máquina por 5 ou 10 anos, porque assumimos que ela vai trabalhar esse tempo todo. Diferimento, podemos deixar custos e proveitos para anos seguintes. Se a empresa for fechar, este percurso cai. Aí deixamos de usar a base de continuidade e passamos para a base de liquidação. Todos os ativos passam a valor de venda imediata. Reconhecemos logo todas as perdas por imparidade e provisões. Para despedimentos, isto tem que ser divulgado nas notas. Ou seja, a continuidade é o que nos permite fazer contabilidade normal. Se ela não existe, as demonstrações financeiras são preparadas de outra forma, porque o objetivo já não é mostrar a operação, mas sim quanto vale se fecha hoje. Entramos nas características qualitativas. São as qualidades que a informação financeira tem de ter para ser útil. Estão no PGC reformado e são obrigatórias.
Primeiro, compreensibilidade. A informação tem de ser compreensível para utilizadores que tenham um conhecimento razoável de negócios e contabilidade. Se a informação for completa, mais relevante, não posso omitir, tenho de a divulgar e explicar nas notas. Relevância. A informação só interessa se influencia a decisão econômica do utilizador. Aqui dentro entra a materialidade, uma omissão ou erro é material. Se for capaz de mudar a decisão, exemplo, não divulgar um processo judicial de 10 milhões numa empresa pequena é material. Não divulgar a compra de uma resma de papel não é material. Por isso, vemos aqui a referência do PGC 2.4.1 para a compreensibilidade 2.4.2, para a relevância e 3.7. Para a materialidade nos princípios fundamentais, o PGC exige que a informação cumpra essas três condições para ter qualidade. A informação tem de dar para entender, tem de fazer diferença na decisão e eu só omito o que não é material. Se faltar uma destas, as demonstrações financeiras perde utilidade. Fiabilidade é a terceira característica qualitativa das demonstrações financeiras. Esta está no PGC reformado ponto 2.4.3 e é fundamental. De nada adianta a informação ser compreensível e relevante se não for confiável. Fiabilidade significa, primeiro, que a informação tem de estar livre de erros materiais e de influência. Não pode haver manipulação para agradar a gestão, banco ou fisco. A responsabilidade por isto é do órgão de gestão, o contabilista e o auditor. Ajudam a garantir mais quem assina mas quem assina é a gestão. Tem de haver representação fidedigna. A contabilidade deve mostrar o que realmente aconteceu. Por exemplo, se eu vendi, registro venda, não posso registrar como empréstimo só porque é mais conveniente fiscalmente. Terceiro, o princípio mais forte aqui é o da substância sobre a forma, ponto 3.6 do PGC. A relevância econômica vale mais que a forma legal. Exemplo clássico. Leasing financeiros. Juridicamente, o bem é do banco, mas economicamente, quem usa, controla e corre o risco sou eu. Então, o ativo entra no meu balanço, não no do banco. Por isso, fiabilidade não é só estar certo, é isento representar a verdade e mostrar a substância econômica. Sem isso, o utilizador toma decisões com base em mentira. Continuando a fiabilidade, temos mais três subcaracterísticas que garantem que o utilizador pode confiar na informação. Estão todas no PGC reformado. Primeiro, neutralidade. Ponto 2.4.6. A informação tem de estar isenta de influência. Não posso preparar as demonstrações financeiras para agradar ao dono do banco ou do fisco. Exemplo, se sei que o resultado vai ser mau, não posso esconder gastos ou antecipar rendimentos só para o banco libertar a crédito. A contabilidade não toma partido. Prudência. Ponto 3.3 dos princípios fundamentais. Prudência é a cautela e certeza. Na prática tem duas regras. Não antecipo ganhos que ainda não são prováveis.
Exemplo, não registro uma indenização a receber antes da sentença. Reconheço perdas assim que forem prováveis. Exemplo, se um cliente entrou em falência, criou logo a perda por imparidade, mesmo que ele ainda não tenha dito que não paga. Prudência não é fazer reserva oculta, sem subavaliar tudo. É só não ser otimista demais. Plenitude. Ponto 2.4.7. A informação tem de ser completa, não posso omitir dados que se faltarem tornar a demonstração financeira enganosa. Por isso existem as notas do anexo, balanço e a demonstração de resultados. Sozinhos não são plenos. Precisam divulgar políticas contabilistas contingenciais, partes relacionadas, só aí a informação fica completa. Portanto, fiabilidade completa significa sem manipulação, com cuidados, na incerteza e sem esconder nada. É o que dá confiança ao investidor para usar as demonstrações financeiras. A comparabilidade é a quarta característica qualitativa das demonstrações financeiras. Está no PGC reformado. Ponto 2.4.4. De nada adianta a informação ser compreensível, relevante e fiável se eu não conseguir comparar. Existem dois tipos de comparação apontado para a caixa verde. Comparabilidade tem duas dimensões. Comparabilidade temporal consiste em pegar nas demonstrações financeiras da minha empresa de 2025 e 2026 e ver se melhorei ou piorei. Comparabilidade entre entidades consiste em pegar na minha demonstração financeira e comparar com a do meu concorrente para ver quem é mais eficiente. Para isso funcionar, preciso da consistência. Ponto 3.2 dos princípios fundamentais. Consistência significa uma vez que escolho uma política contabilística, tenho de a manter de um período para o outro. Exemplo, se um FIFO para valorizar estoque este ano, não posso mudar para custo médio no ano que vem, só porque dá melhor resultado. Se mudar, tenho de justificar e reexpressar o ano anterior. Sem consistência, não há comparabilidade. E sem comparabilidade, o investidor não consegue decidir onde aplicar o dinheiro. Por isso, o PGC obriga a divulgar as políticas contabilísticas e qualquer alteração nas notas. Comparabilidade não quer dizer uniformidade. Empresas diferentes podem usar políticas diferentes, se for mais apropriado. Mas dentro da mesma empresa, tenho de ser consistente para utilizadores comparar. Agora entramos nos elementos das demonstrações financeiras. Estes são os blocos que formam o balanço, o quadro conceptual. Define cada um com 3 condições obrigatórias. Se faltar uma, não é ativo nem passivo. Ativo tem 4 regras para existir. Recursos controlados, a empresa tem de controlar, controlo é o poder de usar e impedir outros de usar. Resultado de acontecimento passado tem de ser algo que já aconteceu, planos futuros não contam. É esperado benefícios econômicos futuros. Tem de gerir caixa ou poupar caixa no futuro. Se não gerar nada, não é ativo. Não é necessário existência física ou propriedade. Esta é a chave das não preciso ser escrito, não preciso ter escrito, nem tomar
nem tocar no bem, patente, software e listing financeiro. São ativos mesmo sem propriedade legal. Obrigação presente é uma dívida que exige hoje, não é intenção futura, resultante de acontecimento passado. Algumas coisas já aconteceram que me deixou devedor. Exemplo, compra a prazo, danifiquei equipamentos alheios. Esperada a saída de resultados, vou ter de pagar com dinheiro bens ou serviços se não sair nada da empresa. Portanto, a diferença é simples. Ativos traz dinheiro para dentro, passivo leva dinheiro para fora. E os dois só existem se o evento que os originou já aconteceu. Promessa de compra máquina mês que vem não é ativo nem passivo hoje. Capital próprio é o terceiro elemento do balanço. A definição do quadro conceptual é matemática. Capital próprio é igual a ativos menos passivos. É o valor residual, é o que sobra para os donos depois de pagar todas as dívidas. Ele é dependente da mensuração dos ativos e passivos. Se eu avaliar mal um terreno ou esquecer um passivo, o capital próprio fica errado automaticamente. Ele não tem vida própria, é o resultado dos outros dois. Já o rendimento são elementos da demonstração de resultado. A definição é aumentos de bens econômicos no período que fazem o capital próprio aumentar. Pode ser por três vias. Entrou dinheiro, aumentou um ativo, ou diminuiu um passivo. Mas com uma condição, esses aumentos não podem ser contribuição dos acionistas. Se o dono mete mais capital, o SP aumenta, mas não é rendimento, é investimento, é só o que a empresa ganhou por si. Diferença rendimento de ganhos apontando para. Entre os rendimentos, temos dois tipos. Réditos vêm da atividade ordinária do dia a dia, exemplo, venda de produtos, prestações de serviços, juros de um banco, é o core business. Ganhos pode ou não vir da atividade normal, exemplo, ganhei processo judicial, vendi uma viatura acima do valor contabilístico, não é o negócio principal, mas é o rendimento na mesma. Gastos são o inverso exato dos rendimentos. Se rendimento faz o capital próprio subir, gasto faz o capital próprio diminuir. A diminuição de bens econômicos durante o período. Isso acontece de três maneiras: saída de caixa, paguei eletricidade, redução de ativos, depreciei uma máquina, consumi estoque, aumento passivo, reconheci salários a pagar, juros a pagar. Mas com uma condição: essa redução não pode ser distribuídos aos donos. Se pagou dividendos, o SP diminui, mas não é gasto, é distribuição de lucro. Gastos é só o que a empresa consome para operar. Dentro da gastos, temos dois tipos: gastos ordinários, vem da atividade normal da empresa, exemplo, custo das vendas, salários, renda, eletricidade, é o custo de fazer o negócio rodar. Perda pode ou não vir da atividade normal, exemplo, perdi processo judicial, cliente não pagou e virou em paridade, vendi viatura abaixo do valor contabilístico, não planejei, mas aconteceu e reduziu o SP, que SP significa capital próprio. Portanto, fechamos o ciclo dos 5 elementos. Balanço tem ativo, passivo, capital próprio. A demonstração de resultados explica a variação do capital próprio através de rendimentos e ganhos. No fim, rendimento menos gastos dá resultado líquido, que vai para capital próprio.
Reconhecimento é o processo de decidir se este item vai para o balanço ou para a demonstração de resultado, ou fica de fora. Não basta cumprir a definição do ativo, passivo, rendimento ou ganhos, tem de passar em mais dois testes. Primeiro teste, satisfazer a definição de um elemento. Exemplo, para ser ativo, tem de ser resultado controlado de eventos passados com benefícios futuros. Se não cumpre, se já não avalia o resto, está fora. Se passar no primeiro teste, aplico os dois critérios do probabilidade de fluxo de benefícios econômicos, tem de ser provável que vai entrar ou sair de dinheiro. Provavelmente, na prática, significa mais de 50% de chance, se for são possível ou remoto, não conheço. Mensuração, confiabilidade. Tenho de conseguir dar um valor fiável ao item. Se não consigo medir com segurança, não entra no balanço, fica só nas notas. Ou seja, o reconhecimento tem três portas: definição, probabilidade, mensuração. Se uma porta fechar, um item não entra. Isso evita que o balanço tenha ativos fantasmas e passivos escondidos. Reconhecimento é o porteiro das demonstrações financeiras. Só deixa entrar o que cumpre a definição. Tem mais de 50% de chance de acontecer e dá para medir sem chutar. Isso garante que o balanço e as demonstrações mostrem só o que é real. Slide. Este slide aplica a regra de reconhecimento que vimos antes, agora especificamente para rendimentos. A regra é só reconhecer rendimento da demonstração de resultados quando três coisas acontecem ao mesmo tempo: aumento de benefícios econômicos futuros, entrou dinheiro ou vou receber dinheiro, mensuração, confiabilidade. Se o valor exato não é estimativa grosseira. Vem de aumentos de ativos ou redução de passivos. O balanço tem de mexer, não existem rendimentos sem impacto no balanço. O exemplo aqui é perfeito. Recebimento de juros de depósito no valor de 30 mil. Houve aumento de bens, sim, entraram 30 mil no banco. Consigo medir confiabilidade, sim, o banco avisou, são 30 mil certos. Aumentou dinheiro, ativos ou rendimento. Passivo, aumentou ativo a conta bancária. Por isso, o lançamento é débito, ativo, tangível, corrente, banco, 30 mil. Porque o meu ativo aumentou, crédito, rendimentos financeiros, 30 mil, porque tive um rendimento. A conta de banco fica com saldo devedor de 30 mil e a de rendimento com saldo credor de 30 mil. A equação fundamental continua a fechar. Ativo mais 30 mil é igual a capital próprio mais 30 mil via resultado. Mesmo que eu não tivesse recebido ainda mais, os juros já tivessem vencido, reconhecia na mesma aí débito, juros a receber e crédito rendimentos, porque o que manda é a base do acréscimo, não o caixa. O rendimento não é o quando o dinheiro entra, é quando é quando eu ganho dinheiro. Este dinheiro consigo medir e isso mexe no balanço. O lançamento prova que as três condições foram cumpridas. Esse slide aplica a regra de reconhecimento que vimos agora para passivos. Um passivo só entra no balanço quando cumpre três condições no mesmo tempo. Obrigação presente. A dívida existe hoje, não é intenção de compra no futuro. Provável saída de resultado, recursos. É mais de 50% certo.
que vou ter de pagar com dinheiro, bens ou serviços. Mensuração com fiabilidade. Se o valor da dívida não é chute. Exemplo, aquisição a prazo de uma máquina de 100 mil para o estabelecimento Pacas. Vamos testar. Tenho obrigação a presente? Sim, comprei e recebi a máquina, devo ao fornecedor. É provável pagar? Sim, 100% certo que vou pagar, senão entro em incumprimento. Se o valor com fiabilidade? Sim, fatura de 100 mil. Comprei tudo, então reconheço o passivo hoje. Por isso, o lançamento é duplo. Débito ativo tangível, não corrente, máquina 100%. Porque meu ativo aumentou, ganhei o controle da máquina. Crédito passivo não corrente, outros créditos, sempre 100 mil. Porque minha obrigação aumentou, devo ao fornecedor. A equação fecha ativo mais 100 mil, passivo mais 100 mil. O capital próprio não mexeu porque só troca de ativos por dívida. Reconheci o passivo no ato da compra, não quando pagar. Isso é a base do acréscimo. Se esperasse pelo pagamento para reconhecer o balanço, hoje estaria errado. Teria a máquina, mas não mostraria a dívida. Passivo não é quando pago, é quando fico devendo. Se a dívida existe hoje e consigo medir, entra no balanço hoje. Isso evita que a empresa pareça menos endividada do que realmente está. Depois de saber o que é ativo ou passivo e quando ele entra no balanço, falta saber por que valor ele entra, por que valor ele entra. Mensuração é exatamente isso, o processo de atribuir o valor monetário aos elementos para os apresentar nas demonstrações financeiras. O PGC reformado permite 4 bases de mensuração. A escolha depende do tipo de passivo ou passivo e do objetivo da informação. Não uso a mesma base para tudo. Custo histórico é o valor que paguei na data da compra, é a base mais comum e mais fiável. Exemplo, comprei máquina por 100 mil. Enquanto uso ele, fica no balanço por 100 mil, menos depreciação. Custo corrente é quando eu pagaria hoje para comprar o mesmo ativo. Usa-se quando os preços mudam muito. Exemplo, estoque de cimento. Se o preço subiu, posso avaliar preço-custo de reposição atual para mostrar o valor real. Valor realizável ou de liquidação é quando recebo, se vendi o ativo hoje líquido do custo de venda. Usa-se para ativos que vão ser vendidos. Exemplo, mercadoria obsoleta. Custo histórico era 50 mil, mas só consigo vender por 20 mil. Levo para balanço por 20 mil. Valor presente é o valor dos fluxos de caixa futuros trazidos para hoje. Usa-se para dividir para dívidas e ativos de longo prazo. Exemplo, empréstimo a receber daqui a 3 anos de 133.100. Hoje no balanço ponho 100 mil, que é o valor presente com taxa de sempre de 10%. Portanto, mensuração não é chute. Escolho a base que dá a representação mais fidedigna da realidade econômica. Para a maioria dos ativos fixos, uso custo histórico. Para instrumentos financeiros, uso valor presente ou justo valor. Para estoque, uso o menor entre custo e valor realizável.
Isso é prudência. Mensuração tem de respeitar a fiabilidade. Se não consigo medir confiabilidade, nem reconhecer o elemento, por isso, custo histórico é tão usado, é verificável. O PGC manda usar custos históricos para ativos fixos, tangível, mais valor realizável líquido para inventários, se for menor que o custo, é aplicável diretamente da prudência. Qual é o melhor? Não há melhor. O custo histórico é fiável, mas ficar desatualizado? O valor corrente é relevante, mas é subjetivo. A empresa escolhe o indivíduo, a política das notas para manter a comparabilidade. Definição diz ativo, reconhecimento diz quando entra, mensuração diz por quanto entra, sem mensuração fiável, o balanço, sem mensuração fiável, o balanço vira ficção.